Boa noite a todos os participantes do evento RP Insights, desvendando tendências e tecnologias. É uma honra estar aqui para discutir um tema tão relevante, tecnologia e inovação em comunicação, mais especificamente em como isso impacta o exercício das relações públicas. As relações públicas sempre foram uma área de atuação dinâmica, adaptando-se às mudanças sociais, tecnológicas e culturais. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia desempenha um papel fundamental em nossa profissão. Ao longo das décadas, as transformações nas relações públicas, desde a era analógica até a evolução digital, a comunicação passou por uma metamorfose incrível. As tecnologias emergentes estão redefinindo a maneira como nos conectamos com os nossos públicos. A tecnologia tem se tornado uma grande aliada através da análise de dados e automação, não apenas aumentando nossa eficiência, mas também nos capacitando a tomar decisões mais informadas para traçar estratégias para as nossas organizações. Claro, enfrentamos desafios, como a disseminação de informações falsas e a perda da privacidade, por exemplo. No entanto, esses desafios são oportunidades para demonstrar o valor das relações públicas na construção da confiança e na gestão de crises. A inovação é a chave para o nosso sucesso contínuo. Devemos estar abertos a novas ideias, experiências e aprender com os erros. Inovar é um processo constante, não um destino final. Todos nós, juntos, podemos moldar o futuro da nossa profissão e aproveitar ao máximo as oportunidades que a tecnologia nos oferece. Sejam bem-vindos à Semana de Relações Públicas 2023 e aproveitem a nossa programação que vai até quarta, 11 de outubro. O futuro já começou. Boa noite. É com grande alegria e entusiasmo que damos início à Semana Acadêmica de Relações Públicas 2023. Essa semana é um marco muito importante em nosso calendário acadêmico e estamos muito felizes em recebê-los vocês nessa noite. Gostaram da nossa abertura? Ela foi feita com inteligência artificial, tema que será abordado aqui na nossa semana RP Insights, desvendando tendências e tecnologias. Durante os próximos dias, exploraremos temas como comunicação e tecnologia, ouviremos profissionais experientes da área e participaremos de discussões que nos desafiarão a pensar de forma crítica e criativa. Convido a todos vocês a se envolverem ativamente nas discussões, fazer perguntas e compartilhar suas próprias experiências e expectativas para podermos aproveitar ao máximo essa semana. Agora, gostaria de convidar a nossa coordenadora do curso, Thaís Flores Mota, para deixar o seu recado e as boas-vindas a todos aqui presentes. Obrigada, Sandrine. Boa noite a todos e todas que estão conosco aqui na Semana Acadêmica de RP 2023. Eu vou ser bem breve, eu começo aqui, então, a pedido da turma, agradecendo, né, principalmente a turma, né, de Tópicos de Mercado 1, com a professora Poliane, que desenvolveu, então, o evento da Semana Acadêmica desse ano, com muita dedicação, pensando aí desde a temática, né, até os convidados. Então, o agradecimento inicial é para a turma e para a professora Poliane, mas também eu queria dizer assim que a gente fica muito feliz com a participação aí de tanta gente bacana, né, que vai vir conversar conosco. Então, antecipar aí o agradecimento aos nossos palestrantes que estarão conosco aí ao longo dessa semana. Também o pessoal da Gexcom, que nos apoia bastante sempre, na pessoa da Cris e da Nadege, então estendo o agradecimento para os demais. Nossas profs queridas do curso que estão aqui, né? A Poli está numa disciplina hoje de outro curso, então ela não está aqui conosco, mas daqui a pouquinho ela entra. Mas as demais profs que estão aqui conosco, né? A professora Ana, Marina, Nadege e todos os outros profs aí que foram convidados e que estão aqui conosco. Então, queria dizer que é uma temática bacana, acho que foi bem legal a escolha da turma, acho que é uma temática que a gente precisa discutir, né? A gente tem
muita dúvida ainda, mas também a gente percebe uma potencialidade interessante em termos da questão do chat GPT, da questão da inteligência artificial. Tem as suas limitações, mas também tem muita coisa. Eu acho que o próprio texto aí que nossas fotinhos leram aí traz um pouco dessa questão, né? Do quanto a gente pode, então, trabalhar como relações públicas também nessa era aí da inteligência artificial, que a gente não pode encarar somente como um problema, né? Também temos aí uma oportunidade para poder desenvolver soluções de comunicação, para ampliar relacionamentos e para poder usar, então, a inteligência artificial a nosso favor. Então, aqui iniciando essa semana, digo que eu estou muito feliz, então, de participar do evento, estou à disposição de todos, mas aqui foi tudo feito com muito amor pelos alunos. Então, uma boa noite, um bom evento para nós. Obrigada, Sandrine, representando aí a turma. Obrigada, Thaís, pela sua fala. E nesse momento, então, a gente convida a nossa primeira palestrante da Semana Acadêmica, Ariane Feijó, a se juntar a nós para darmos início ao nosso evento. A Ariane, ela não pôde estar ao vivo conosco, então por isso a gente transmitirá o vídeo de sua participação. Olá, pessoal! Estamos aqui, então, na nossa semana acadêmica, com uma convidada super especial, então, para abrir aqui o nosso evento. A gente está com a RP, a Ariane Feijó, então, que vai compartilhar as experiências dela aqui com a gente e vai bater um papo, então, sobre RP na era do chat GPT. Ari, seja muito bem-vinda, então, no nosso evento, né? Em nome de toda a equipe organizadora aqui da nossa Semana Acadêmica, eu quero te agradecer imensamente por ter topado, né? Mesmo de tão longe, ter esse momento aqui com a gente, então. Eu que agradeço e peço desculpa pelo transtorno de ter que ser num outro horário e de não estar aí ao vivo com vocês, pessoal, mas eu prometo que a experiência vai ser massa. Não desistam de assistir aí essa nossa conversa e eu estou sempre à disposição de vocês aí nas redes sociais também, em tempo real, não é? Nem sempre no mesmo horário, mas estou sempre disponível, então contem comigo. Ai, muito obrigada, Ari. Então, eu gostaria que tu começasse falando um pouquinho de ti, um pouco da tua trajetória acadêmica, profissional, e contar pra gente onde que tu tá hoje, né? Por que a gente tá fazendo esse bate-papo, assim, gravado, né? Então, conta pra gente. Então tá, pessoal. Bom, a minha história, na verdade, começou, eu me formei em Relações Públicas em 2003. Olha só, fazem 20 anos, nem parece, o tempo voa, aproveitem cada segunda. É verdade, entendeu? O tempo passa rápido, quando tu vê, tu tá nos 40. E o que eu acho mais legal, que eu sempre costumo dizer, assim, da minha trajetória, até para encorajar quem tá começando, né? É apostar forte nos seus sonhos, correr atrás daquilo que quer e que acredita. O meu início não foi um início fácil, tá? Eu perdi meu pai logo que eu entrei na faculdade, eu passei por uma série de dificuldades financeiras com a minha família, eu inventei negócios que ajudaram a minha família a se sustentar, eu sempre fui muito empreendedora, mas eu não acho que a gente tem que necessariamente ser empreendedor para ter sucesso, né? No fundo, até pela trajetória que eu tive na adolescência ali, eu sempre fui muito conectada com a Junior Achievement, fui uma das primeiras turmas de programa Mini Empresa no Rio Grande do Sul. Eu sempre tinha dentro de mim esse sonho de empreender, mas eu também tinha sonho de ser uma executiva muito bem sucedida dentro de uma grande empresa e tal. Bom, a minha trajetória começou com estágio, numa época que ainda se fazia estágio logo no início da faculdade, né? Então, eu comecei numa agência que estava fazendo, olha só, na época, 20 anos atrás, nem é tanto tempo assim, e é um monte, né? Essa agência, ela era uma agência de arquitetos que faziam branding, identidade visual. Nessa época nem se chamava branding ainda, tá? Era identidade visual. E eles estavam migrando para se tornar uma agência de web, de fazer sites. E foi muito legal, porque um dos primeiros clientes deles foi Papas da Língua. Eu acompanhei na época, o Papas, eu não sei como é que é hoje, eu estou bastante tempo fora do Brasil, já vou chegar lá, mas era assim uma banda muito conhecida no Rio Grande do Sul. E foi muito legal trabalhar com eles. Eu lembro que a gente fez o lançamento do site de madrugada, porque se desse algum pau, a gente ficou com medo que tivesse muito acesso, e se desse algum pau e caísse, como é que ia ser? E aí a minha mãe brigou comigo, porque eu era estagiária. Ela, como é que tu vai
passar a noite na agência, o que tu tá pensando? E eu, mãe, é importante. E aí lá fui eu quase escondida, né, para fazer esse processo com eles. Em seguida a gente lançou e eu tinha sido contratada como assistente de relações públicas, né? Nessa agência, eles me perguntaram o que eu queria colocar no meu cartão de visita e foram muito gentis e generosos, são meus amigos até hoje. E eu falei, eu quero ser assistente de relações públicas, porque eu sabia que não podia botar relações públicas num cartão de visita. Tem até hoje a imagenzinha ali do meu cartão. E como assistente de relações públicas, eu comecei pelo básico, né? Pelas ferramentas da nossa caixa de ferramentas centenária aí de RP, pelas ferramentas mais básicas, como, por exemplo, assessoria de imprensa. Então, eu entendi que essa agência tinha muita história para contar, porque ela estava sendo super inovadora. E olha só, né? Desde o início da minha carreira, eu já comecei a trabalhar com empresas inovadoras e com inovação, com tecnologia. Eu não fazia ideia do que vinha pela frente. E, gente, eu tive meu primeiro computador com 16 ou 17 anos. Não é uma coisa assim, desde criança a Ariane estava lá brincando. Não, brinquei muito na rua, brinquei muito com o mundo na volta e era muito imaginativa, né? Então, às vezes a gente fica... Eu trago isso porque assim, a gente fica... eu não tenho aquilo, eu não tenho aquela oportunidade, eu não tenho acesso àquela tecnologia. Não é isso que vai fazer a gente se desenvolver numa área mais, digamos assim, conectada com o presente, né? Enfim. E aí, saí desse estágio, comecei a trabalhar na RBS, aí vocês são todos do Rio Grande do Sul, a maioria, eu imagino, né, que é a Globo no Rio Grande do Sul. Foi também incrível, comecei a trabalhar na época, olha o que eu fazia na época, é muito engraçado, né? Parece que a gente está falando de fita cassete aqui, não sei, espero que todo mundo ainda saiba o que é uma fita cassete. Mas eu fazia a mediação de chats. Então, assim, a gente recebia os convidados no estúdio de chat dentro da RBS e a gente ficava mediando. Então, assim, as pessoas mandavam perguntas, a gente selecionava o que ia fazer para a personalidade que estava ali conosco, e então a gente digitava, a pessoa, né, sabia que tinha alguém ali mediando, mas que estava conversando. Aí no meio do caminho a gente publicava foto, porque ainda não tinha velocidade, eu acho, suficiente, e nem câmera para mandar vídeo, né? E aí nessa história eu entrevistei muitos artistas super conhecidos naquela época, Matheus Nastergalli, eu lembro bem, a Dilma Rousseff, tive com ela durante 1h30, ela era secretária de Minas e Energia na época. Para quem estava começando, assim, foi muito bacana. Vários outros políticos também, de todas as posições aí políticas, e foi muito bom isso, porque é muito diferente, né, quando a gente consegue estar olhando olho no olho das pessoas e vendo o quanto elas também são seres humanos como nós, e como a gente projeta as nossas expectativas, né, nos outros. Eu lembro que eu vi uma palestra com um cara que era muito famoso na época, lá nos anos 90, 2000, chamado Lair Ribeiro. Ele era um cara cabeção da programação neurolinguística. Pesquisem no Google, vocês vão encontrar. E para mim foi uma grande decepção, porque eu achei que ele era uma pessoa otimista, positiva, ele era um mal-humorado, carrancudo. E aí eu disse, gente, como é que pode, né? E, bom, isso tudo me colocou literalmente dentro da mídia, né? Começou a tirar, fazer cair os meus véus de ilusão, das projeções, coisas que a gente está vendo hoje, a galera mais nova tem muita dificuldade de lidar, né? De separar o que é realidade do que é ilusão ou imaginação, o que é projeção, né? E até como é que eu uso isso no trabalho de comunicação e de relações públicas. Então, eu perdi muito as minhas ilusões ali. Bom, foi um trabalho que durou 1 ano. Nossa, muita gente agora falando, começa a lembrar de todas as celebridades com quem eu interagi e tal. Nossa, muita gente mesmo, mas nem vou falar porque talvez alguns já nem estão mais aqui neste plano, outros já são, né, gente muito mais antiga, mas, por exemplo, Titãs, a gente entrevistou, o pessoal do Ira, o pessoal de... Meu Deus, muita banda, foi muito legal, muito legal. E tá naquele... Tem que fingir costume com essas pessoas, me fez... na verdade, de certa forma, eu estava me preparando para o meu próximo passo, que foi quando eu fui trabalhar na Dell. Na Dell, eu comecei como assessora de imprensa. Eu não contei como é que eu comecei na assessoria de imprensa. Lá na Aldeia, que é essa agência primeira, do site de Papas da Língua, eu cheguei para minha chefe e disse assim, olha, vocês estão tendo um crescimento muito grande. Eu quero... deixa eu contar para a imprensa isso. Acho que o jornal merece saber que existe uma agência que era de arquitetos e tal. E ela, claro, pode. Eu tinha feito um pequenininho trabalho de assessoria uma vez para Dinner Achievement, consegui uma notinha no jornal e aquilo para mim foi a glória, né?
Aí eu cheguei e mandei para os jornais, fiz um releasezinho, conforme mandava ali o figurino, acho que eu até fiz na aula de redação de RP, e mandei. Gente do céu, vocês não acreditam o que aconteceu. Primeiro saiu no Jornal do Comércio e no Correio do Povo, e aí um dia a RBS, todos eles foram fazer foto na aldeia e tal, muito legal, assim, eu acompanhei tudo, super uau, estou acompanhando, né, uma cobertura aqui de imprensa, enfim. E aí, quando saiu na Zero Hora, saiu na capa do caderno de empreendedorismo, empregos, negócios, eu não lembro como é que era bem o nome na época. E, cara, aquilo foi um sucesso! Gente, como assim? Meu primeiro trabalho, olha que sorte de principiante, né? Passam uns dias, não lembro quantos, toca o telefone. E eu era também quem fazia a prospecção. Então, eu abria oportunidades, ligava para as empresas, tentava marcar reunião, né? E também recebia os contatos, atendia o telefone. Aldeia, né? Boa tarde. O meu nome é Raquel. Eu sou irmã da Gisele Bündchen. A gente viu a matéria de vocês no jornal e a gente ficou muito interessado, a gente quer trabalhar com vocês, porque assim, é interessante ver uma empresa que está crescendo. Aqui eu falo como a irmã da Gisele pessoa física, e não a Gisele modelo, que está em todas as marcas. A gente quer construir a imagem dela. Gente, aquilo foi assim, primeiro eu achei que era trote, né? Quando a gente marcou a reunião e a Raquel chegou, a Raquel é um pouco diferente da Gisele, mas elas têm os olhos... Eu nunca tive com a Gisele, tá? Na verdade, eu saí em seguida e fui para a Dell. Mas a Gisele, eu acho, se não é cliente até hoje, era cliente da aldeia até muito pouco tempo, porque eles realmente construíram exatamente a relação que a Raquel falou. Quando eu vi os olhos da Raquel, aí eu acreditei que ela era irmã da Gisele Bündchen, porque realmente elas têm os olhos muito parecidos, né? E cara, eu acho que sim, nada disso entrou na minha vida pronto, né? Nada disso chegou para mim e disse assim, olha, Ari, faz um release para o jornal, porque... Não, eu fui lá, eu quero testar, tem uma caixa de ferramenta aqui de RP, eu quero testar todas elas, nem que seja para o meu aprendizado, para o meu conhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que ter. Curiosidade. Eu não gosto muito de estudar. O ChatGPT vem aí para nos ajudar nisso. Nós vamos falar sobre. Mas eu sou meio preguiçoso. Desenvolve a curiosidade, sabe? Tem tanto vídeo no YouTube sobre coisas curiosas, mesmo que seja bobagem. Estimula a tua curiosidade. Eu acho que a curiosidade, ela é a mãe do conhecimento. Porque se a gente não tem curiosidade, a gente não vai pesquisar outras coisas, né? Enfim, gente, então esse período aí que eu tô contando para vocês, de tudo isso, entre Gisele, aí fui para Dell, aí na Dell trabalhei diretamente com o Michael Dell, eu era da assessoria de imprensa e depois da comunicação interna também, e a gente fazia o pré-rascunho dos discursos dele para a equipe. Por quê? Ele vinha e falava com toda a empresa, naquela época era menos de 500 pessoas, a Dell no Brasil, e era no Rio Grande do Sul, agora já está em São Paulo, né? Mas o executivo global, por mais que ele seja o dono da empresa, não tem como saber o que acontece culturalmente em cada espaço. E a Dell é uma empresa genial, assim, eu sou fã até hoje. Uma das razões por que eu quis sair é porque eu sentia que as coisas eram muito engessadinhas. Claro, é uma empresa de tecnologia, tem processo, e foi isso que eu mais aprendi lá de dentro, né? Mas eu amo, a Dell foi a minha... Olha... Tudo que aconteceu na Dell, desde a GIA, que foi... Eu comecei como assessora de imprensa in-house, depois eles me contrataram e aí eu fiquei 6 anos, né? Então, eu comecei aí a estagiar... Eu entrei na faculdade em 98, e aí eu comecei a estagiar em, sei lá, 2000, 99, 2000, foi um pouquinho depois. E em 2006 eu saí do Brasil. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês aconteceu aí no intervalo de uns 6 anos, mais ou menos, tá? E a Dell foi a minha maior escola. E teve duas marcas que foram muito importantes, e vocês que estão aqui na Unicinos, eu acho que é uma coisa que eu posso reforçar também. A Unicinos é uma universidade renomada. Vocês têm que se orgulhar e vocês têm que amplificar isso, porque foram 2 grandes portas de abertura para mim quando eu cheguei em Londres, né, que eu pedi demissão da Dell e fui morar em Londres, queria realizar meu sonho, cansei de esperar por uma oportunidade internacional na Dell, vi que ia levar mais tempo para acontecer, teria acontecido muita coisa legal, eu tenho ex-colegas contemporâneas que hoje são vice-presidentes globais de várias áreas de vendas, de comunicação, tenho gente que virou que era meu colega na época, hoje é o General Manager da Dell no Brasil,
Brasil. Então, assim, as coisas acontecem dentro das empresas, mas a gente tem que ter paciência. E, claro, tem que ter uma cultura que a gente confia. Eu confiava muito na cultura da Dell. Mas eu não queria esperar. Eu queria viver outras coisas. Eu estava com a minha cabeça, eu queria trabalhar com arte, cultura, entende? E eu queria ter feito isso antes, e eu não tive oportunidade, não tinha grana. Meu pai estava muito doente. Meu pai ficou doente quando eu tinha 15 anos, faleceu quando eu tinha 19. Todo esse processo foi muito duro, assim, para mim, para minha mãe, para minha família, né? Eu tenho vários irmãos mais velhos, mas eu não consegui realizar. E aí eu fui. E aí, quando eu cheguei em Londres, essas duas coisas me abriram muitas portas. A URGS e a Dell. Então, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, se vocês têm esse sonho, né, de, quero trabalhar fora, trabalhar numa empresa global pode ser um ponto bem importante e construir boas relações, né? Porque mesmo tendo essas duas marcas, quando eu fui pedir o meu primeiro emprego em Londres, eles ligaram para minha ex-chefe na GIA e perguntaram tudo, se tudo que eu estava falando era verdade. Claro, não assim, mas de fato foi isso que eles fizeram, né? Então, assim, não é porque a gente está do outro lado do mundo que a gente vai mentir ou vai omitir informação, né? E hoje em dia a gente tem muitas formas da gente morar fora, trabalhar e trabalhar com comunicação. Só que a gente tem que sair da caixinha daquilo que a gente aprende na faculdade, na vida e nos trabalhos que a gente tem. Porque a gente tem oportunidade de trabalhar remoto para empresas de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil. Tem empresas que não exigem que vocês estejam fisicamente no local. A gente pode trabalhar como freela, a gente pode ter vários clientes, né? Vocês devem conhecer a Ana Carvalho. A Ana veio morar em Lisboa agora há pouco tempo e a Ana é dona do negócio dela, dona da empresa dela. Trabalha com parceiros, mas sozinha. Tem uma filha agora, a Olivia, coisa mais fofinha. Então, eu acho que, assim, aquela história, né? Quando eu comecei nessa história de trabalhar fora, tudo era mato. Mas eu acreditava, eu não conseguia ver essa separação entre, não, isso é o exterior, isso é para quem tem dinheiro. Eu dizia, cara, não deve ser bem assim, realmente não era, né? Então, beleza. Aí fiquei de 2006 até 2010 em Londres, e em 2010, por N razões, eu decidi vir morar em Portugal. E aí eu fui para Lisboa. Aí nesse meio tempo eu tive 5 anos no Brasil. Mas assim, efetivamente o meu tempo está contando em Portugal desde 2010, que foi quando eu me mudei para cá a primeira vez. E Portugal foi uma grande descoberta. Eu digo que esse país tem uma energia empreendedora que eu amo, e não é por acaso que tem tanto brasileiro vindo para cá. Quando eu cheguei, ninguém falava, todo mundo, Portugal, do tipo, que downgrade, saiu de Londres para morar em Portugal. Gente, Lisboa é uma cidade incrível, é linda, é muito parecida com o Brasil, a comida é parecida, quem não conhece, né? É muito, muito, muito parecida. Mas é uma cidade que está ficando extremamente cara, né? Então é uma cidade mais difícil, não tem tantas oportunidades né? Tem algumas oportunidades de trabalho, mas mais para quem está lá. Está virando uma grande capital europeia, o que deveria sempre ter sido, né? E aí, eu costumo dizer que em Portugal foi onde as coisas mais importantes da minha vida adulta aconteceram, e não foi também pensado. O meu plano foi, eu quero morar fora do Brasil, por uma série de razões, por falta de identificação, por frustração política, econômica, social. Eu sou muito frustrada com o Brasil, assim, não escondo isso de ninguém, e não queria fazer parte disso de uma outra forma. E hoje, então, eu moro em Portugal, a minha empresa está no Brasil, a Otimifica. A gente tem 2 unidades de negócio e meia, porque a terceira está nascendo, então a gente tem uma área de consultoria, uma área de educação, que é a Otimifica Learning, e uma área de ferramentas, que é a Otimifica Tools, que é essa que está começando a nascer, porque quando eu criei a consultoria, eu também entendi, e eu entendi que eu precisava inovar, né? Eu antes tive uma agência, minha primeira agência, criei em Portugal. O livro do Inbound PR eu escrevi em Portugal. A minha filha, eu descobri que estava grávida em Lisboa, ela nasceu em Lisboa. O Cris, que é o pai da Cecília, a gente é da mesma cidade, mas a gente se conheceu em Lisboa. Então, Lisboa é um vórtice de energia para mim, é um lugar onde as coisas realmente acontecem, né? Então, assim, eu sigo contribuindo e investindo no Brasil, pagando os impostos direitinho, sendo filiada ao conselho certinho, mas a minha empresa ela tem um modelo híbrido. E o que a gente faz na Otimifica, tá? Dessas experiências todas, eu passei por marketing, por comunicação, em contato com muitas áreas, muito contato com tecnologia, eu entendi algumas coisas. Primeiro, que algumas coisas de tecnologia não tem dono. O marketing pensa que é da área de TI, a área de TI pensa que é da área de marketing, da área de comunicação, e não tem alguém que entenda, que traduza essas necessidades de um para o outro. E eu muito cedo comecei a fazer isso.
né? A gente construiu a intranet da Dell, reformulou ela, e eu fiquei incumbida de convencer as áreas que elas precisavam levar certas informações lá para dentro, como é que era o formato, e isso me fez ter que entender um pouco dos dois lados, porque realmente, assim, a tecnologia não é uma caixinha fechada que tu vai lá, usa e tá, não, tu tem que adequar as necessidades de negócio, então negócio e tecnologia tem que andar lado a lado. E ao mesmo tempo, eu via que marketing olhava muito para gestão comercial ou geração de demanda, e RP olhava para as pessoas. Ai, a gente aqui, o primo pobre. Não, a gente não tem verba. Não, RP ninguém entende. Eu disse, não, para com isso. Para com isso. Como é que o marketing chegou onde ele chegou? Eu quero aprender. Aí eu peguei e trouxe essa visão do marketing para dentro de RP, e sempre que me permitem, porque às vezes a gente quer, o cliente diz que quer, mas ele também não sabe muito bem o que ele está pedindo, leva essa visão de RP para dentro do marketing. Então, eu costumo dizer assim, tudo que a gente faz estratégia de marketing de relações públicas na Otimifica. Esse é a nossa grande entrega. É essa interseção entre marketing e RP, é essa construção estratégica, tá? Mas assim, para fazer isso, a gente precisa conectar muitas coisas, né? A gente precisa conectar pessoas, conectar saberes, conectar tecnologias. Então, a gente vai se expandindo muito. Então, eu diria que hoje os pilares, né? A gente tem uma metodologia, que eu criei, que é o Inbound PR, que nos norteia, mas seriam 3 pilares que que estão nas nossas entregas. O primeiro é o SEO, é o Search Engine Optimization, que é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito mais, vai crescer muito, já é um negócio muito importante. E para mim, gente, RP digital não está nas redes sociais, tá no SEO. Tá? E o SEO, mas tem SEO nas redes sociais, não é a mesma coisa. Porque o SEO é tu otimizar o conteúdo para que ele apareça no topo das buscas do Google e também otimizar as ferramentas, ou seja, o teu site tem que estar preparado. Tu tem que entender, agora na sexta-feira eu vou fazer uma masterclass de SEO técnico, inclusive se vocês quiserem, enfim, depois eu posso mandar o link, porque tem uma promoção e dá para ver mais um desconto aí para vocês. Mas assim, por que eu tô fazendo isso? E eu tô fazendo assim, umas coisas muito baratas, porque eu quero que a galera entenda, tem que entender. Para mim, tinha que ter SEO 1, 2 e 3 na faculdade, para os estudantes de relações públicas, porque SEO é estratégia de negócio, é estratégia de comunicação, porque é conteúdo, e é tecnologia, porque envolve a tecnologia tanto na redação do texto, quanto no site, ou no blog, ou no e-commerce, que vai receber esse conteúdo. Então, assim, é muito, muito legal. E quando vocês começam a ver o resultado que o SEO traz, gente, com o iFood, a gente encerrou um projeto agora em junho. A gente impactou 23 milhões. Não, a gente impactou 230. Não, estou viajando. É 10% da população brasileira, 23 milhões de pessoas. A gente fez um trabalho de relações públicas que impactou 23 milhões de pessoas. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir medir o impacto de RP dessa forma. Porque, no máximo, a gente mede por... media, né? Lá por quanto o jornal atingiu, mas é uma estimativa. Esse projeto eu sei. A gente impactou 23 milhões de pessoas. Uma campanha que vocês devem ter visto ali do Subir ou Não Subir foi totalmente impulsionada por inbound e por SEO, né? Então, são 3 frentes hoje para a gente construir essa estratégia conectada ou sincronizada de marketing e RP. SEO, inbound e análise de dados, business intelligence, tá? A gente cruza essas 3 coisas e é isso que a gente entrega para os clientes e aí seguindo a nossa metodologia. Acho que já terminou o tempo, né, Amanda? Já falei quase 1 hora aqui. Mas, enfim, é muita história, né, gente? São 43 anos 43 anos e uns 20 de relações públicas, mais de 20 anos. Então, vocês entendem aí bastante coisa para contar. Sim, pode ficar à vontade, Ari. A gente adora te ouvir, as tuas experiências são maravilhosas. Mas, então, agora, né, como tu já estava ingressando mais nesse assunto de tecnologia, então a gente vai puxar um pouquinho mais, então, para esse tema. A gente viu, né, então, que tu tá construindo, tá desenvolvendo um e-book com relação a RP na era do ChatGPT. E hoje, né, já que tu tá aqui falando com a gente vai aproveitar para pedir alguns spoilers, assim, desse conteúdo, desse e-book que a gente está super curiosos para ouvir. E ele é um dos teus projetos mais recentes também, né, e que tá muito na nossa pauta aqui da Semana Acadêmica. Então, se tu puder dar alguns spoilerzinhos para nós, e também eu já vou aproveitar para te perguntar como é que tu enxerga, né, essa relação. Tu já falou um pouquinho para nós, mas
Como é que tu enxerga essa relação de RP com a tecnologia, né? E com o ChatGPT? Tu acha que ela é considerada muito uma ameaça, assim, para a nossa profissão, ou é uma questão de oportunidade para a gente também se apropriar dessa tecnologia, né, para investir na nossa profissão? Gente, totalmente uma oportunidade, tá? Assim, eu costumo dizer que RP é mais do que uma profissão ou do que uma área de conhecimento. É uma mentalidade, é uma forma de pensar. E como tal, ela tem que ser desenvolvida e a gente tem que educar as pessoas com quem a gente trabalha. O papel de vocês, enquanto futuros profissionais de RP ou profissionais de RP em formação, vamos chamar assim, vocês já são profissionais de RP, mas vocês estão em formação. Não vai ser só fazer o trabalho incrível na área que vocês escolherem. Evento, comunicação interna, gestão de crise. Vai ser também educar as pessoas para a comunicação. Como todo mundo fala, escreve, às vezes em vários idiomas, todo mundo pensa assim, eu tenho a comunicação dominada. E não é verdade, porque o que a gente estuda são técnicas de sincronia de interesse, né, de construção de reputação. É difícil da gente explicar isso. Só que assim, muita coisa é difícil de explicar. E o fato de ser difícil de explicar o que RP faz é uma grande vantagem para nós. Porque a gente pode escolher qual é o viés que a gente quer dar para isso dentro da área que a gente vai atuar. Então, assim, eu até ontem lancei uma newsletter no LinkedIn que eu estou chamando tudo isso que eu estou fazendo agora, né, com relação ao ChatGPT e tal, eu estou chamando de inteligência RP, porque eu acho que, analogamente à inteligência artificial, que reúne um volume muito grande de dados, interpreta e gera um produto, cara, a gente faz isso com RP, a gente sempre fez isso com RP, entende? RP é o quê? Olhar para ambientes complexos, porque sempre vai ser um ambiente complexo, pessoal, nunca vai ser fácil. Quanto mais repertório a gente tem, quanto mais trabalho voluntário, freela, quanto mais coisas vocês fizerem, a qualquer momento da vida de vocês, façam. Mais repertório vocês estão ganhando e mais vocês conseguem entender e observar o mundo e saber como é que são certos padrões em RP também, né? Então, eu entendo que, analogamente à inteligência artificial, a gente também processa ambientes complexos, realidades diferentes e gera produtos desse nosso saber, desse nosso conhecimento. Então, eu estou chamando essa nova fase aí do que eu estou trabalhando de inteligência RP, porque para mim é isso que a gente faz, a gente entrega inteligência. A gente não precisa necessariamente estar formado em RP, né, para fazer tudo isso, mas é isso que a gente entrega. E assim, a história das relações públicas, ela é marcada por evolução constante, assim. Quando a gente olha, né, desde lá do Ivy Lee, que é um dos iniciadores das relações públicas, até o digital atualmente, né, o RP e as relações públicas têm um papel crucial na construção e manutenção da imagem e da reputação e da construção dos relacionamentos com a sociedade. Tudo é RP, né, gente? Tudo que uma empresa faz, diz, ou que as pessoas... Tudo isso é RP, né? E aí, o que acontece? Entra a tecnologia. Entra a tecnologia, entra ainda mais complexidade. A gente sabe que o mundo ele é mais complexo, mas também entra uma questão que é a análise de dados, né? E aí a gente ouve os RPs dizerem, não, eu sou de humanas, assim, eu não entendo de números. Só que, na verdade... eu acho que é uma visão reducionista isso tudo, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela não é feita necessariamente... Ela é feita de números, sim, porque é uma combinação numérica que faz os programas, os sistemas, mas mais do que isso, essa combinação numérica, ela é norteada pela lógica. Lógica nem sempre tem a ver com número. Lógica, eu acho, inclusive, até eu falo isso no e-book, eu acho que devia ser uma outra disciplina. Já falei esse 1, 2 e 3, acho que lógica é uma disciplina que tinha que entrar nos cursos de comunicação, porque a gente está perdendo oportunidade por falta de raciocínio lógico. E raciocínio lógico não é uma coisa que tu desenvolve com anos de saber, ou com, ai meu Deus, ele leu 500 livros. Não tem nada a ver com isso. Tu pode ter lido um e ter colocado em prática e ter desenvolvido outras coisas, não é? Só que assim, tem muita pressão mercadológica também em cima da universidade e tal, e acaba que as coisas vão se perdendo um pouco aí. Então, acho que lógica é uma coisa muito, muito, muito importante de vocês entenderem, tá? E aí, existe uma outra lógica na tecnologia que eu trago para a comunicação e que, para mim, é a cara de RP, é a essência do método Inbound PR, que é a sincronização. A sincronização, ela não é uma evolução da comunicação integrada da Kundt, salve Kundt.
Não tem nada a ver, eu não quis superar a Kuncha, eu não quis ser melhor que... Ao contrário, a comunicação sincronizada é uma camada tecnológica aplicada à comunicação integrada. O que é a lógica da sincronização? Se eu tenho um celular e ele está vinculado a uma nuvem, junto com o computador, com o relógio, com o que eu tiver de device tecnológico. Então, eu tenho um centro, né, um local centralizador de informação, vamos chamar de nuvem. Né? O trabalho de relações públicas é justamente ser, na comunicação, essa nuvem, esse consolidador. Imagina que o celular ele é o departamento de finanças. Imagina que o meu relógio aqui, ele é a diretoria. Imagina que o computador é, sei lá, o marketing. Se essas áreas todas não estiverem funcionando na mesma mentalidade, na mesma lógica, eu não vou conseguir fazer uma comunicação coerente e consistente. Então, o que eu senti, pessoal, e por que eu cheguei nessa história aí, e tô tentando, e tô evoluindo, e eu quero feedbacks, me tragam feedbacks, por favor. O que o mercado quer dos RPs, os RPs não estão entregando. E a gente precisa agir, a gente precisa evoluir, a gente precisa saber que RP em 2023 é uma disciplina ainda mais complexa, né? Uma disciplina de conhecimento, digamos assim, né? Mas é uma área muito complexa, muito mais complexa da comunicação do que quando eu comecei, né? E aí a gente tem aqui envolvimento de psicologia, de tecnologia, essa questão da humanização, né? A inteligência artificial, ela está remodelando a nossa área em que sentido? Tá? No sentido de que ela vai ser um parceiro de cocriação. A Larissa, do meu time, usou uma expressão que eu adorei essa semana. Ela disse: a inteligência artificial é o meu mais novo colega, ou a minha mais nova colega, porque eu consigo passar algumas coisas para ela, ela faz mais rápido, ela agiliza a operação, ela garante que as coisas aconteçam de forma mais, como é que eu posso dizer? Mais coerente, porque ela vai estar sempre repetindo, né, os mesmos padrões, e de forma mais ágil. Então, me permite criar estratégias melhores, fazer análises mais significativas de informações que eu tenho, né? Então, eu acho que ele pode servir tanto para automatizar a comunicação com o público, sim. Hoje a gente já tem modelos, acessem o Instagram da Otimifica, é o Inbound PR. Vocês vão ver ali que em alguns posts a gente tem o uso de chatbot. Então, comenta uma palavra, vai vir um diálogo com vocês nas mensagens ali, né? Quando eu comecei o Inbound PR, e eu uso muito essa frase, né? Que o conteúdo é patrimônio digital e a rede social é casa alugada, né, gente? Mas a casa alugada, ela precisa ser melhor aproveitada. E uma das coisas que vem acontecendo aí nesse último ano e meio é a gente trazer certas táticas, como o Inbound, para dentro das redes sociais. Então, não adianta só, e eu acho que para o RP não adianta ser bom em gestão de redes sociais apenas. Ele tem que ser um estrategista. E é aí que eu estou me alicerçando, digamos assim, né? E trazendo esse papo aqui, essa evangelização para vocês, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela também pode nos ajudar a gerenciar crises, ela pode nos ajudar a responder de forma mais assertiva e empática e humanizada, sim, a certos problemas e preocupações. Por quê? Esses tempos eu fiz um teste, deixa eu contar essa história para vocês. Eu fiz um teste que era o seguinte, teve uma cliente que trouxe uma preocupação assim, ó, a gente estava indo nessa direção e a cliente trouxe um papo assim, e eu, meu Deus, onde é que isso se perdeu? Eu fiquei muito brava, porque é uma pessoa que me conhece há 8 anos, que já trabalha comigo, já é a terceira vez que trabalha comigo, e de repente ela vira e diz assim, olha, esse problema não é meu, é teu, te vira. Eu, o quê? Mas é a tua empresa. A gente está co-criando, tu não entendeu nada do que eu tô falando, né? Eu fiquei muito brava, mas eu fiquei brava mesmo, assim. E o cara, o que eu vou dizer para ela? Vou pedir ajuda. ChatGPT é o seguinte. Aí eu contei essa história que eu contei para vocês, eu contei para ele e eu disse: a minha ideia era escrever um e-mail, parará, dizendo A, B e C, de uma forma muito cuidadosa e empática. Eu normalmente sou cuidadosa e empática, mas assim, eu tava com raiva, eu escrevi com raiva. Só que a inteligência artificial não tem sentimento. Então, o que ele fez? Ele disse assim, Ariane, olha só, quando tu diz tal coisa, e aí eu pedi, o que tu acha? A cliente pode me mal interpretar, ou ela pode achar que eu tô sendo rude. Ele, olha, nessa frase aqui, eu acho que tu podias trocar por tal coisa, porque sim, ela pode achar que tu tá sendo rude. É melhor tu trazer o profissionalismo, trazer os fatos. E eu, cara, meu psicólogo, ChatGPT,
Brincadeira, né, gente? Estou falando isso porque eu tenho 10 anos de análise psicanalítica nas costas, mas é óbvio que não é isso, né? Mas, assim, ele me ajudou a modelar o tom da minha fala para mandar a informação para minha cliente. Resultado, o projeto que ia acabar foi renovado por mais um ano. Aí o ChatGPT, ele vai nos destruir? Claro que não. Claro que não, ele multiplicou um contrato. Então, muito é a forma como a gente olha, né, para essas coisas. Então, por exemplo, se eu estou numa situação de gestão de crise, isso aí não foi uma crise exatamente, né? Mas se eu estou numa situação de gestão de crise e eu preciso fazer certos comunicados, eu posso levar para ele e eu posso ver que sugestões ele me traz. E claro, né, gente, não é copiar e colar a informação. Isso é um ponto muito importante. Nada na vida é copiar e colar. É buscar insights, é desenvolver o nosso próprio discurso, é reescrever, é mandar para ele, ver se ele tem alguma sugestão, se ele tem que fazer alguma correção gramatical. E assim a gente vai. É uma troca. É, como a Larissa falou, é um colega, né? Então, assim, eu acho que o ChatGPT, ele é só uma parte, né, do impacto da inteligência artificial nas relações públicas. E à medida que a gente for evoluindo, certamente a gente vai ver outras maneiras muito mais inovadoras. E assim, sobre humanizar e desumanizar, gente, eu entendo que a gente é imparável enquanto ser humano, né? Vamos lá, vamos pegar a trajetória da mídia, né? Começou lá com os cartazes em 1680, depois foi evoluindo, aí chega no rádio, na TV, quando começa o broadcast ali. Eu não sei vocês, ontem eu estava no carro, e talvez vocês não, porque são muito novos, né? E eu estava ali com o Spotify, podia ter conectado, mas eu resolvi ouvir rádio, eu ouço rádio. E, tipo, o rádio foi inventado há quanto tempo? Quanto tempo mesmo que o rádio foi inventado? E por que eu ouço rádio? Porque eu moro numa região do país que eu estou conhecendo, que eles trazem o que está acontecendo de programação cultural, coisas que eu teria que estar ali dando um Google, e ali eles estão me entregando aquilo ao vivo. O que o rádio faz para mim, gente? Uma curadoria de conteúdo. Então, a gente é cada vez mais curador de conteúdo e informação, é a forma como a gente apresenta o que a gente quer que as pessoas entendam, do que propriamente, meu Deus, ele vai vir e ele vai produzir o conteúdo por mim agora. Que ótimo, produz, tá aqui. Quer escrever meu próximo livro? Vamos lá, me ajuda. Eu levei 10 anos para escrever o primeiro. O ChatGPT, o RP na era do ChatGPT, que não é um livro enorme, nem sei quantas páginas tem, mas acho que umas 50, eu levei uma semana. Ele escreveu para ti? Não, mas ele me ajudou a revisar, ele me ajudou a validar os argumentos, entende? Então, assim, claro, né, gente, se eu vou escrever uma narrativa, uma história, eu acho assim, ó, tem espaço para todo mundo, tem espaço, e a gente, nós somos imparáveis, e a gente cria a tecnologia. Então, a inteligência artificial também vai ser imparável. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que se preparar, a gente tem que entender, a gente tem que aprofundar o que ele faz, o que ele não faz, o que ele faz certo, o que ele faz errado. A gente está num momento de entendimento. O que é essa tecnologia? O que é a inteligência artificial generativa, né? Como é que funciona? Como é que não funciona? É nesse lugar que a gente está. E aí tu me pediu um spoiler. Eu vou dar um super spoiler. Para aí que eu vou mostrar para vocês o que eu estou trabalhando nesse e-book. Até queria ter feito... Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar para vocês verem o que eu trouxe e por que eu trouxe, tá? Tá aqui, vindo direto da designer, ó. Ainda... Vocês estão vendo em primeiríssima mão isso aqui, tá? Então, o que eu trago, né? Primeiro ali a introdução. Então, como é que a gente pode explorar, né, a tecnologia e as relações públicas, essa interação, e como é que a inteligência artificial está redefinindo a nossa prática, né? Depois eu falo um pouquinho de convergência de RP e IA, então como é que né, essa história, e alguns estudos de caso, algumas marcas, algumas empresas que estão utilizando com impacto. Eu acho muitas vezes que as marcas elas não estão usando conscientemente a inteligência artificial, né? Mas elas estão para relações públicas, elas estão usando, e aí gera um impacto em relações públicas. Então, acho que tem coisas interessantes aí. Depois, usar o ChatGPT como ferramenta de RP, né? Como é que ele pode aprimorar a comunicação, planejar e criar também estratégias eficazes, a parte também, né, de gerenciamento de crise, de construção de relacionamento, e também eu falo um pouquinho da questão dos eventos aqui, que tem muitas oportunidades também. Em termos de desafios, aí eu falo um pouquinho da parte de questões éticas e de privacidade, e né, entendo aí algumas oportunidades futuras para a nossa área e como é que isso vai se desenvolver. E, por fim, algumas estratégias práticas para integrar o ChatGPT na estratégia de RP.
assim como algumas dicas para, né, potencializar o uso e mensurar o impacto, tá? E aí aqui no final, então, seria o último capítulo, a gente tem o futuro, né, das relações públicas com o ChatGPT, alguns exercícios que eu faço. Ele é um material que está um pouquinho mais teórico, digamos assim, mas eu já estou fazendo, ele tem algumas coisas bem práticas aqui no meio, ó, quer ver? Depois me digam se vocês gostaram. Tem vários links, coisas para vocês explorarem também. E no finalzinho ele sempre tem um resuminho do capítulo para, enfim, né, destacar os pontos principais e tal, e deixar ele um material um pouco mais... como é que eu posso dizer, um pouco mais apetitoso, né? Eu sei que a maioria das pessoas quer, né, quer usar a ferramenta, e é legal, e eu acho que a gente tem que usar mesmo, tá? Mas o meu grande ponto aqui é o seguinte, não adianta a gente usar inconscientemente, né? Eu fiz um curso no início do ano, numa universidade americana, que é sobre engenharia ou design de prompts. E eu fiquei muito encantada com o que eu aprendi. Eu ainda tô... A gente já fez... Por exemplo, a gente usa muito para construção de briefings de conteúdo para SEO. Na Otimifica, a gente não operacionaliza nada. A gente não é uma agência. Mas a gente ajuda as agências a trabalharem mais rápido e melhor. E para vocês terem noção, pessoal, a gente levava meia hora para fazer, em média, para fazer cada briefing de conteúdo. A gente passou para 28 segundos. Tá? Aí, assim, cara, tempo é dinheiro. Eu vou ter medo da inteligência artificial. Eu tô ganhando aí 29 minutos e meio. 29 minutos e 31 segundos, ou 32 segundos, não é? Da minha vida, digamos. Claro, não fui eu que fiz, é a minha equipe, mas a minha equipe tá ganhando meia hora, entende? 29 minutos. Eu não posso subvalorizar isso. Né? Claro, e essa meia hora que a galera fez foi para o parque? Não, eles aproveitaram esse tempo que eles não estavam necessitando para fazer outras análises e produzir conteúdos ainda melhores. Então, a gente vai refinando, evoluindo a nossa estratégia com a ajuda do ChatGPT, tá? Deixa eu ver, vocês estão conseguindo enxergar, né, Amanda? Eu estava mostrando aqui, mas... Sim, Área, conseguimos. Tá. Então, assim, isso aqui... deu 33 páginas, nem tá tão grande assim, não vai ser difícil de ler, dá para ler e botar no ChatGPT para ele ajudar a interpretar as coisas, fazer pergunta. Aliás, isso é um recurso que eu acho muito bacana, que eu estava dizendo, né? Vamos estudar melhor, gente. Quem usa o ChatGPT 4, até tem um post que vai sair, se é que já não... Acho que vai sair por esses dias, né? Que eu digo que por R$100, cerca de R$100 por mês, vocês podem ter acesso a todo o conhecimento do mundo, o que não substitui a faculdade, tá, gente? Não substitui. Para mim, o papel da faculdade, e que vocês devem lutar por isso, por mais que talvez vocês não entendam ainda, o papel da faculdade é desenvolver o nosso raciocínio lógico, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de fazer correlações. A faculdade, olha só, eu não fui para a URGS porque, claro, a gente sempre tem aquela expectativa, né? E a Unicinos ia ser a segunda faculdade que eu ia fazer se eu fosse fazer um segundo vestibular. Felizmente não precisei fazer, graças a Deus, porque vestibular é muito chato. Eu sou muito feliz de ter feito um só, mas certamente seria a universidade para onde eu iria depois. Mas assim, a gente sempre entra com aquela expectativa, né? Não, eu vou para uma boa faculdade para conseguir um bom emprego. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque se tu não conseguir fazer correlações, resolver problemas, delimitar problema, que é uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente avança, né, na nossa carreira e na área que for, mas em comunicação e RP principalmente, não adianta estar em Harvard. Não adianta. Eu conheci gente que estudou em Harvard e que não conseguia resolver problema. Então, assim, vamos lembrar que por trás de uma marca tem toda uma equipe de comunicação e tem tudo isso que a gente aprende na faculdade. A faculdade de comunicação, ela nos mostra os bastidores da mídia, ela nos mostra como é que as coisas se constroem, e a sensação que eu tenho é que a maioria de nós esquece de tudo isso quando sai da faculdade, né? Supervaloriza a marca, eu evito usar marca muito óbvia nas minhas roupas, porque eu não estou sendo paga para isso, e não se trata de não ser influenciadora ou de querer me tornar... Não é nada disso. Cara, eu estudei.
Eu estudei, eu sei que tem gente pagando muito dinheiro para a marca aparecer. Então, por que eu tenho que ser um outdoor ambulante? Essa é a minha percepção. Não que eu não valorize, que eu adoro, acho que tem marcas que eu sou super fã e tem coisas e tal. Adoro o Apple, por exemplo, tô aqui falando com vocês de um Mac, né? Então, assim, eu tenho carinho e apreço pelas marcas, mas eu não preciso ser um outdoor ambulante, ainda mais eu sendo profissional de comunicação. Eu preciso desenvolver o senso crítico. A faculdade nos dá todas as ferramentas para desenvolver o senso crítico. E se eu pego esse senso crítico e cruzo com as habilidades que o mercado precisa e que eu muitas vezes vou aprender dentro de uma empresa, como eu falei, a Dell foi a minha grande escola de comunicação, vamos lá, na prática, né? Porque ela não teria me ensinado a teoria, mas ela me ensinou na prática. Só que se eu não tivesse a teoria, talvez aquilo não tivesse saído da mesma maneira, né? E o ChatGPT, ele nos ajuda hoje a ler melhor, a interpretar mais. Eu tenho preguiça de ler um livro inteiro. Tá, tu tem o PDF do livro, ele está disponível, é um artigo, tira uma foto ali do capítulo que tu quer ler, sobe ele no ChatGPT, tem que ser no 4, usa um plugin de leitor de PDF e começa a fazer perguntas para o PDF. Isso é curiosidade, isso não é inteligência, isso é curiosidade. Como eu falei, curiosidade é mãe do conhecimento ali. Então, eu acho que a gente precisa... a gente tá como um bebezinho, como o Noah ali da Poli, né? Tá começando se preparando para andar, talvez já esteja engatinhando, se preparando para engatinhar. A gente está muito no começo, gente. A gente precisa entender esse contexto e ele é muito profundo. Eu não tenho qualquer dúvida de que a gente está vivendo uma gigantesca revolução. Mas assim, das maiores que a gente já passou. Só que essas revoluções tecnológicas, elas normalmente são silenciosas, né? Elas não são como as guerras, elas vão se impondo. É que nem a história quando é horrível essa analogia, mas enfim, do peixe, quando eles colocam é uma analogia do sapo, na verdade, que é horrível também, mas tudo bem. Coloca o sapo na panela com água fria, a água vai esquentando, ele não sente. Quando ele vê, ele já era, coitado do sapo, né? E é uma analogia ruim, é uma analogia muito ruim, mas é o exemplo que eu me lembro para dizer assim, cara, a gente deixou de usar a fita cassete, passou a ouvir CD e depois usou o MP3 player ou o iPod e agora tá com as músicas todas em streaming e tipo... Né? O Alf usa uma frase, ele dizia, o MSN morreu, o Messenger, que talvez não seja nem da época de vocês, e ninguém foi chamado para o velório. Ele simplesmente desapareceu, né? Sei lá, hoje nem sei se tem o equivalente, mas talvez vocês já tenham ouvido falar que foi um dos primeiros programas de comunicação, o ICQ. Gente, ICQ era o máximo, foi uma das primeiras ferramentas que tu podia encontrar pessoas no diretório de qualquer lugar do mundo. Tinha o Mirk também, na época, que era mais programação, assim, com mais cara de programação. Hoje a gente tem Tinder, a gente tem, né, tem Tinder de idiomas, não para relacionamento, mas para te conectar com pessoas de outra língua que estão no mesmo... eu quero aprender chinês e o chinês quer aprender português, tá, mas a gente está no mesmo nível para a gente se ensinar, né? Ele está no mesmo nível de português que eu tô do chinês. Então, é muita, muita oportunidade, né? A gente tem coisas que são muito bacanas, então precisa se apropriar disso. É muita questão da gente ir se adaptando, né, Ari, e se desenvolvendo conforme essas tecnologias vão aparecendo, né? A gente se inserir nesses ambientes e não enxergar como uma ameaça, né? Ameaça normalmente é um gatilho psicológico nosso de proteção. A gente vê as coisas como uma ameaça, né? Da mesma maneira, tu vê uma pessoa que é desafiadora para ti, ou uma pessoa com quem tu não te relaciona, pode ser amigo, irmão, família, chefe, professor, cliente. Essa pessoa, ela certamente está colocando luz sobre algo que muitas vezes a gente está se recusando a enxergar. E a gente não pode se recusar a enxergar coisas que nos fazem crescer e constroem conhecimento, né? Eu acho que é isso. Se tu tá com medo, vai com medo mesmo, explora. Não, vai. Eu não acredito. Boa! Vai lá construir teus argumentos para dizer por que tu não acredita. Vai que tem um novo negócio, uma nova metodologia, uma nova iniciativa aí. Mas se tu não te aprofundar, tu não tem como questionar. Então, Tari, muito obrigada. A gente vai indo agora para o nosso encerramento aqui. Foi muito bom te ouvir. Tem muitos insights que a gente pode tirar aqui da nossa conversa, né? E eu quero te agradecer de novo, então, por ter separado esse tempo aqui para nós. E para finalizar, eu quero te pedir algumas dicas, assim, se tu tem de ferramentas, ou também já foi trazendo durante a tua fala, né, algumas dicas para os alunos.
e também nos dizer quando é que vai lançar o e-book, né, para a gente conseguir acessar também. O e-book vai ser loguinho aí, eu acredito que nas próximas 2 semanas, no máximo, só falta as revisões finais agora, mas acho que nas próximas, até o início de outubro ali, com certeza. Eu tenho algumas ferramentas, o que eu acho, assim, às vezes a gente tenta, a ferramenta tal é o ChatGPT aplicado. O ChatGPT em si mesmo, a versão gratuita, ele já é uma baita ferramenta, só que a gente precisa entender, né, como fazer as perguntas e tal. Então, acho que estudar, aprofundar sobre essa questão de uso de prompts, não só os prompts prontinhos, ChatGPT haja como fulano de tal, mas da gente realmente entender como construir uma estratégia ali dentro. É algo muito legal, é algo que eu pretendo trazer também, mas ainda estou estudando, né? Mas eu quero trazer mais desse conhecimento aí que a gente está adquirindo. Mas, claro, sempre vai ter ferramentas que vão ser atalhos, né? Mas às vezes a gente acaba pagando duplamente. Às vezes tu paga uma ferramenta e diz, é baratinho, mas ela vai te ajudar a resolver um problema, enquanto se tu usa o ChatGPT 4, né? Integralmente ali, tu vai pagar $20 por mês, mas tu tem acesso a fazer praticamente qualquer tipo de coisa, né? Então, eu acho que a ferramenta que é importante entender, estudar e se aprofundar é mesmo o ChatGPT raiz. Tem outras, lá tem o Bard, tem o Bard, tem outras ferramentas aí que também dá para utilizar. Eu já testei, mas realmente, como ChatGPT, não tem, assim. Eu acho que é realmente a principal. E essas de construção de imagem também, né? O Midjourney, né? Que são ferramentas aí mais raiz, digamos assim, mas são propósitos diferentes. São, digamos assim, as mães da inteligência artificial generativa. Tudo que vem além, ou essas outras ferramentinhas, que tem muitas também, elas são... como elas bebem nessa fonte, né? Eu uso também uma ferramenta muito legal, e todo mundo, toda reunião que eu entro de prospecção, depois eu vejo as pessoas usando, que se chama TLDV. Ele é uma ferramenta que ele grava as reuniões e ele cria as transcrições. Eu acho que agora essa ferramenta que a gente está usando aqui da Microsoft já tem um pouco isso, mas sabe o que é mais legal dessa outra? É que tu consegue fazer mini clips ou até gerar Reels, por exemplo, a partir de uma reunião. Ele baixa e tu já pode usar nas redes sociais, né? Então, olha a sincronização total acontecendo aqui, né? Sai de uma coisa para outra, repropõe o conteúdo e tal. Eu acho que é muito por aí, pessoal, muito por aí. Mas vem muita coisa legal pela frente, não só da tecnologia, eu também estou produzindo várias coisas aí. Tem a news lá no Instagram, né? Essa de inteligência RP, no Instagram não, desculpa, no LinkedIn. Sigam, porque é grátis, conhecimento liberado aí pelo menos uma vez por mês, é a periodicidade que eu pretendo lançar. E mandem dúvidas, mandem perguntas, não deixem de fazer pergunta para o ChatGPT, aquela pergunta idiota na cabeça de vocês, ela pode trazer respostas muito surpreendentes aí, aproveitem, né, que tem uma inteligência artificial, cuidem os dados que vocês colocam lá para dentro, né, também não é ChatGPT, Deus no céu, ChatGPT na terra, não, a gente também ainda não tem conhecimento de como essas informações, né, estão sendo utilizadas e tal, então cuidar muito, não botar dados pessoais, obviamente, né, mas também não acreditar em todas as teorias de conspiração que estão por aí, porque privacidade é uma coisa que não existe, ou se ainda existe, em breve não vai existir, né? O negócio é a gente não fazer aquilo que a gente não quer que seja descoberto, porque se a gente fizer, invariavelmente pode ser, né? E aí vale para todas as coisas. Então, não só questões mais de imagem pessoal, mas também financeiras, de trabalho, né? Não tem parede no digital, como eu costumo dizer, e as coisas vão fluindo e alguém pode chegar nessa informação de alguma forma, por algum desses meios aí, né? Nesses caminhos do digital que nem sempre a gente conhece todos. Então, Tari, muito obrigada de novo pela tua participação. A gente ficou muitíssimos felizes aqui que tu aceitou, né, participar desse momento com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Foi uma experiência e uma troca muito rica. Boa. Eu queria Tem agradecer uma perguntinha. também. Imagina, desculpa falar, Poli. Não, pode falar, Poli. Não, eu vim aqui só agradecer mesmo. Eu fiquei aqui no backstage. Ficamos aqui, né, filho, no backstage. Mas queríamos agradecer muito o carinho, a disponibilidade. Tu tá aqui com a gente desde as 7h30 da manhã. A gravação original foi cedinho mesmo, para quem vai assistir de noite, daqui a alguns dias. Mas
Tá sempre bem-vinda, as portas estão sempre abertas aqui na Universidade para ti. Obrigada, Quando estiver aqui no Brasil, quiser tomar um café, estamos sempre aqui para ti. Loguinho aí de volta. De volta não, de novo. De volta passeando. Beijo, beijo, Noah. Beijo, querido. Beijo. Nossa, o futuro para ti, ó. Não quero nem pensar. Para ti e para Cecília. Isso, você também, né, filho? Exato. Tem uma pergunta aqui da Isadora, não sei se dá tempo ainda. Amanda, posso responder depois no assíncrono? Dá? Pode ser. Mas assim, ó, tem alguma expectativa de atualização para o chat GPT, né? Algo que com o uso tu já sentiu que ainda falta e seria uma virada de chave para a plataforma? Ó, eu vou dizer que, como eu uso o chat GPT 4 e ele não pesquisa só nessa base de 2021, porque no chat GPT 4 tu pode colocar links, né, como eu falei, pode subir PDF, pode subir planilha, fazer análise de dados. Então, digamos assim, o cérebro dele, né, vamos chamar assim, como é que é? Como é que é o nome que a gente dá para... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Não as sinapses, tá? O cérebro do ChatGPT, ele funciona da mesma maneira para o conteúdo do ChatGPT gratuito, que é a base onde ele parou em 2021, quanto para qualquer conteúdo novo que tu colocar ali dentro, né? O que muda é as sinapses, né? Então, no ChatGPT 3, ele não vai fazer novas sinapses porque ele não tem acesso ao conteúdo, mas no ChatGPT 4, quando tu gera inputs para ele, ele vai muito longe. Então, assim, eu pessoalmente entendo que eu estou muito longe de chegar no limite do conhecimento, tá? De faltar alguma coisa. Eu acho que tem muito papo aí sobre essa questão da privacidade, do uso dos dados, embora ele tenha ali um mecanismo que diz que tu pode não compartilhar as informações, mas aí tu perde o teu histórico. Então, eu acho que tem muita limitação nesse sentido, sabe? Da gente entender melhor como que esses dados estão ou vão ser usados. Agora, em termos de uso, de limitação, né? Não desconheço. O mais difícil para mim é que ele é uma tela em branco ou em preto, dependendo da versão que tu tá usando, né? E quando tu chega ali, é muito angustiante tu chegar diante de algo que tu não sabe por onde começar, né? Então, é ler, é buscar referência, é fazer perguntas básicas, né? É pedir informações e ir explorando e desenvolvendo a curiosidade mesmo. Mas eu não sei, assim, também não tenho acompanhado muito a questão da evolução da ferramenta, né? Agora, em termos de limitação, o ChatGPT 4 está muito longe para mim de atingir um limite, digamos assim. E ele não vai substituir o Google também, tá, gente? São coisas diferentes, mas isso fica para uma próxima conversa. Ótimo, tenho certeza que o pessoal também vai ficar bem curiosos, assim, né? Com bastante dúvidas e questionamentos. A gente vai deixar, se tu nos permitir, os teus links ali das redes sociais. Com certeza. Para o pessoal, né? No chat depois, quando a gente estiver ao vivo. E aí, se eles tiverem alguma questão, né? Poderão entrar em contato, consumir mais os teus conteúdos também. Sim. Fiquem super à vontade. Acho que a Isadora está escrevendo algo aí. Vamos ver. Espera um pouquinho. Mas sim, pode ficar à vontade. Tem uma nova série de vídeos também aí que está entrando no meu YouTube em breve. Vai ter alguns sobre ChatGPT e não só. O YouTube é uma ferramenta muito fantástica, pessoal, porque eu parei de gravar, eu gravei vídeos em 2020 ou 20 ou 21, se eu não me engano. E toda semana tem pessoas que se conectam comigo por causa disso. Já gerei negócio, já ajudei gente a escolher, já vi gente começar o curso e praticamente está terminando. Então, tem muita gente que está buscando oportunidade e me encontra, né, por vídeo de relações públicas e tal. Eu gosto muito dele, eu acho que de tudo que a gente fala de redes sociais e tal, eu acho que ele é o mais... É o mais legal de trabalhar, assim, eu gosto muito. E gosto bastante do LinkedIn, mas também tem umas coisas aí que ele tá meio que se aproximando da meta em termos de algoritmo, que eu não tô curtindo muito, mas ainda assim é uma ferramenta boa. Aí aqui que a Isadora colocou, super concordo, acredito que as considerações éticas de transparência ainda são a maior questão. Maravilha. Então tá, gente, beijo para vocês, contem comigo e nos vemos de novo em breve aí, em algum lugar no on no off. Perfeito, muito obrigada, Ari. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que tenham curtido aqui a nossa conversa, né, nosso bate-papo. E fiquem ligados porque tem muito conteúdo bacana ainda vindo por aí na semana acadêmica.
Tchau. Show. Beijo. Beijo. E aí, pessoal, o que acharam da nossa primeira noite? Deixe seus comentários aqui no chat. E se realizarem algum post sobre a semana acadêmica, não esqueçam de marcar o curso. Falando nisso, no Instagram do curso de RP está rolando a enquete da escolha do nome do mascote do Relaxa e Prosa. Então, corram lá e votem. E na quarta-feira, dia presencial da nossa semana acadêmica, vamos anunciar o nome escolhido. Então, por hoje, terminamos por aqui. Obrigada pela participação de todos e espero vocês nos próximos dias. Tchau, tchau.